2026 teremos a Copa do Mundo dos Estados Unidos, México e Canadá. Mas em 2027 a Copa do Mundo é aqui. E a gente conversa hoje com uma convidada muito especial, doutora Juliana Camões, que vai falar com a gente sobre a Copa do Mundo do Brasil 2027. Diversos assuntos que nós temos que conversar hoje, doutora Juliana. Um assunto, Copa do Mundo, que já está movimentando, né, o Brasil neste ano. Todo mundo na expectativa de fazermos uma boa Copa do Mundo em campo neste ano, mas ano que vem o bate-papo é para além das quatro linhas. Obrigado por aceitar o nosso convite e ter vindo aqui o Linha 8. Olá, gente. Eu que agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui, falar sobre futebol feminino, falar sobre a Copa do Mundo de 2027. É sempre uma oportunidade, né? Debater, trazer as novidades, as expectativas da Copa e do futebol feminino, o seu crescimento, claro, espaços como esse nunca serão demais. Muito obrigada. Eu que agradeço. Queria falar inicialmente da importância, né, de termos uma Copa do Mundo feminina aqui no Brasil. Qual a importância para o futebol, para o esporte brasileiro receber um evento dessa grandiosidade? São diversos aspectos, as linhas de raciocínio com relação a essa importância. A gente vem desde o momento que a gente vai pensar, nossa, é a primeira Copa do Mundo feminina que acontece aqui, na América do Sul, na América Latina. Então, a importância disso para o Brasil é muito grande. E a gente tem um histórico do futebol, não só masculino como feminino, muito grande, né? A gente tem ali, reconhecidamente, a nossa Marta, inúmeras vezes eleita a melhor jogadora de futebol. E a gente traz isso, inicialmente, como exemplos para meninas e para mulheres que já são envolvidas no futebol, no fomento de sonhos, inclusive, no estímulo para que essas atletas. A gente fez recentemente aí um aniversário das proibições do futebol feminino no Brasil. Então, é um reconhecimento, né, e uma reestruturação de toda a história do futebol no Brasil. Proporcionalmente, é recente. Então, o futebol feminino resgata esse momento, essa história toda, estimula e traz oportunidades. Por exemplo, a gente consegue desenvolver políticas públicas, ter mais atenção, ter maior valorização do futebol feminino aqui, entre tantas outras coisas. Então, falando sobre justamente esse desenvolvimento do futebol feminino. O futebol feminino que aqui no Brasil, inclusive, para quem não sabe, chegou a ser proibido, né? Sim. Foi proibido de ser praticado. E hoje em dia recebemos uma Copa do Mundo, né? Fala do crescimento do futebol. Essa Copa do Mundo seria o ponto mais alto do esporte? Contextualizando, que algumas pessoas, por mais que a gente venha mostrando como é essa realidade, algumas pessoas não conhecem. Houve proibições por decretos, por normas que proibiam mulheres de jogarem futebol. Foi lei, né? Era lei. Sim. Decreto-lei, e isso perdurou por um bom tempo. E as mulheres, a gente tem relatos, né? A gente tem ali grandes participações hoje de pessoas que estão se colocando no mercado de uma outra forma para fomentar o futebol, como Formiga, como Dilma Mendes, e que trazem esse relato de vivência, de que elas foram perseguidas, elas foram presas, não só elas tiveram essas perseguições, que elas tinham que jogar escondidas, matérias de jornais que a gente tem até hoje, colocando manchetes informando que as mulheres eram proibidas o uso de chuteiras e de jogarem o futebol. Então, durante esse período que elas lutaram bravamente para que essa proibição cessasse, a gente tem um período, uma história, um marco. E hoje, dada a realidade, esse comparativo é muito importante, de uma evolução, de um passado não tão distante para o que a gente tem hoje, trazendo uma Copa do Mundo para o Brasil. Inclusive, Salvador será a cidade-sede. Uhum. Dentre as 12 escolhidas, temos a cidade de Salvador. Então, você ter a realização da Copa aqui no Brasil, sim, é um grande marco. É um progresso, uma demonstração de progresso. A gente não pode negar, embora existam as dificuldades inúmeras no decorrer aí, a gente não pode negar que é um fato extremamente relevante. Quem não quer ter a oportunidade de sediar uma Copa do Mundo feminina? Perfeitamente. Você que trabalha lá na Sudesb, né, que sabe dos diversas ações de fomento ao esporte feminino, eu queria que você falasse para a gente do impacto, né, de uma Copa do Mundo dessa
para meninas e jovens atletas que neste ano, nesta oportunidade, não vão poder jogar uma Copa do Mundo, por questão de idade mesmo, são muito jovens, ainda não estão prontas, mas que ao ver uma Copa do Mundo, né, tem um impacto, obviamente, positivo de querer praticar ainda mais o esporte e no futuro, claro, poder participar de uma Copa do Mundo, por que não, quem sabe, novamente aqui no Brasil. Com certeza. A gente consegue ver mais de perto a execução, o pensar. Então, se pensa muito não só nas atletas, claro, que elas vão estar ali na ponta, se verificar na ponta, mas na geração de algumas oportunidades para pessoas que trabalham com futebol, para mulheres que também trabalham com futebol, na parte técnica, na arbitragem. Então, isso tudo tem um reflexo muito grande na sociedade como um todo. Essas meninas, elas realmente sonham, a gente vê uma movimentação interessante. E o que hoje a gente traz dentro, participando enquanto Estado dessa organização da Copa, o pensamento muito grande no legado. O legado, o que é que será o legado da Copa? Seja com estrutura física, seja com conhecimento mesmo e aprimoramento das políticas que possibilitem o fomento ao esporte feminino, a modalidade do futebol. Por quê? Porque são esses marcos que despertam os olhares. A gente vê de perto como é que a gente vai criar novas atletas, proporcionar espaços de novas atletas. E com isso a gente começa também trazendo, saindo um pouquinho da estrutura de Copa, mas para a estrutura de política pública, por exemplo, a realização de mais competições para oportunizar essas meninas que sonham, veem as atletas, mas elas não sabem como chegar, por onde começar. Então, a gente tem realizado dentro do estado inteiro, nos territórios, campeonatos, competições relacionadas. E hoje, com a Copa Loreta Valadares, inclusive revelando talentos, que a gente já tem atletas que estão da Europa, saindo da Bahia. E, com certeza, tendo a Copa do Mundo chegando... Desculpa te interromper. Atletas que jogam a Copa Loreta Valadares, ou jogaram, e saem daqui para jogar na Europa, em outros países, é isso que você está falando? Sim, exatamente. A gente tem atletas reveladas na Copa Loreta que estão jogando fora, estão no mercado europeu. A gente iniciou a Copa Loreta, que está na 4ª edição acontecendo agora em 2026, com revelação desde as edições anteriores. Perfeito. É muito bom, é muito interessante. É quando a gente consegue tornar vitrine uma competição. Porque quando você não faz... as meninas não treinam, elas não jogam, elas vão treinar para quê? Vão para onde? Vão fazer o quê? Então, a gente tenta dessa maneira e consegue, porque elas também, por exemplo, a gente, dentro da Copa Loreta, a gente consegue formar Seleção da Bahia, que aconteceu o ano passado, a primeira edição da Copa Rainha Marta, que ela já é Nordeste, nível Nordeste. Certo. Assinada por Marta, que leva o seu nome, foi em Maceió, agora esse ano vai ser em Aracaju, e lá se concentram as pessoas que vão buscar talentos no futebol feminino. E a Bahia estava presente. A Bahia estará presente. Eu fui até chefe de delegacia. Não, muito bem. É emocionante. Porque é muito emocionante. E a gente ia oportunizar as meninas estarem em ambientes que elas nunca imaginaram. Sim. Eu escutei relatos de tia, eu vou voltar... Tia, elas me chamavam de tia. Eu vou voltar para casa... E agora, elas não tinham escova de dente, a gente providenciando roupa, para elas viverem uma realidade e entenderem que elas vão buscar, através do esporte, a mudança de vida. Sim. A mudança da realidade delas e da família delas. Como acontece com os homens, né? Sim, claro. Com certeza. Então, elas se apegam ainda mais quando elas conhecem a realidade do que o futebol pode proporcionar. Para além da paixão, né? Pelo esporte. Claro. E não apenas um meio de transformação social, assim, de preciso mudar de vida, vou fazer o quê? Vou jogar futebol. Não, pelo prazer de jogar futebol, de fato. Sim. Então, é uma oportunidade que a gente consegue, através disso, levando acompanhamento médico, verificando a questão de alimentação, a parte psicológica, fisioterapia, treino físico, preparo, sempre assim. É muito legal. Ainda falando sobre a Copa Loreta Valadares, né, que tem feito esse trabalho, como é a montagem desse campeonato, já que ele não conta necessariamente com as equipes principais, por exemplo, Bahia, Vitória, eles participam também, e como são formadas as equipes? Por exemplo, eu sou uma mulher
moro no bairro da periferia de Salvador, quero jogar futebol. Eu posso participar da Copa Loreta Valadares? Como é que eu posso participar disso? Então, as equipes, a Copa Loreta Valadares, ela foi pensada e relacionada com equipes que realmente têm compromisso. Porque a gente não pode impactar no resultado. Desde a primeira edição, foi se aprimorando muita coisa, né? Porque eram poucas equipes, as equipes que se conheceram, foi realizado por uma provocação das pioneiras do futebol baiano. E equipes são convidadas, elas são convidadas que demonstram desempenho, que têm seriedade na modalidade esportiva, e a cada ano a gente aumenta a possibilidade de participação, desde que a equipe cumpra alguns requisitos analisados por uma comissão. Perfeito. Né? E aí vai a Copa Loreta hoje dar o uniforme, o padrão, que depois elas podem ficar para elas e utilizarem em outros tantos campeonatos que queiram, ou nos treinos mesmo. E este ano passou a contar, a partir de uma emenda parlamentar, com jogos, material esportivo, perdão, para as jogadoras. Chuteira, caneleira, luva para as goleiras. Né? Que isso é extremamente importante, porque, acredite, tem algumas que não têm o que usar. Elas treinam descalço, elas treinam sem luvas. Então, houve esse projeto, partindo de emenda parlamentar de Alice Portugal, que forneceu esse material. Muito importante. Muito. Nossa. Eu imagino para um atleta que está lutando, sonhando em alcançar seus objetivos, que não tem uma chuteira, uma goleira que não tem uma luva, poder ter a oportunidade de receber esse equipamento para poder treinar e participar de uma competição como essa. Ainda falando sobre a Copa Loreta Valadares, quem tiver interesse, né, em participar na próxima edição, pode montar um time a partir de agora e já formar um projeto como você disse, né, de uma forma mais séria, ou precisa de um prazo para participar? Não. 1 ano, 2 anos de formação, de projeto. São projetos sociais, né? Sim, não claro. São clubes, necessariamente, né? As portas não são fechadas para ninguém. Só demonstrar um interesse, exibir o cumprimento dos requisitos mínimos, né, que a gente precisa de uma consolidação, a formação de uma equipe, que as pessoas tenham respeito. Dentro do próprio regulamento da Copa Loreta, existem alguns critérios específicos, como a ausência de xingamentos com relação às mulheres, a gente estabelece algumas coisas que precisam ser cumpridas dentro do futebol feminino, pelo menos que a gente idealiza, né? Que a gente acha que é necessário. E a partir daí, a gente, tem um compromisso firme, fixo, porque, por exemplo, o que a gente mais evita? WO na partida. Porque tem gente que vai chegar lá e vai escrever a equipe só para ganhar o material. Entendi. Mas isso material, não é o objetivo. Então, precisa ter muito cuidado, porque isso compromete toda a seriedade e o resultado de uma competição. Não adianta inscrever, pegar material e depois não comparecer. O que a gente quer é que realmente exista jogo, exista partida. É um sistema inteiro envolvido. Né? Hoje a gente teve, nessa edição, inclusive, acrescentamos jogos no Recôncavo, em Governador Mangabeira. Sim. A gente ainda não tinha chegado lá. Então, contando com muito apoio. Está expandindo, né? Exatamente. Como é no interior o futebol feminino? Tem lugares que a gente está fazendo por meio do Núcleo Mais Mulheres no Esporte lá da Sudesb, a gente está fazendo pesquisa de campo. Não é rápido, é demorado. É demorado porque a gente tem um estado enorme, a gente tem os municípios e os distritos dos municípios, a zona rural, as aldeias indígenas, e todos esses lugares têm futebol. Se você quiser falar, você não precisa falar nada com ninguém, mas se você chegar jogando futebol, todo mundo já está ali interagindo. Joga uma bola no chão, chuta, exatamente, rapidinho aparece gente. Mas aí a gente tem ido buscar essas informações, essas captações. Então, tem territórios que a Copa, ou que o futebol, ele é mais apreciado, mais presente, e outros não. Mas eu posso dizer que tem muita gente jogando futebol por essa Bahia, muitas mulheres no interior. As prefeituras têm demonstrado interesse em participar da Copa Loreta Valadares, desculpa, mas de outras competições também? Sim. A Copa Loreta, como ela tem essa necessidade de ser convidada e tudo mais, algumas prefeituras hoje já vêm demonstrando esse interesse de levar seu município, sim. Isso é muito interessante, muito legal.
Mas a gente tem também, pelo próprio governo do estado, uma realização que é o projeto Elas à Frente do Esporte. Com isso, eu pude, esse ano, já participar, por exemplo, da Copa da Bacia do Jacuípe, que é ali em Riachão, Pé de Serra, Ipirá. Pé de Serra, inclusive, foi a cidade campeã, o município que ganhou a Copa, né, da Bacia. E foi muito bom, muito bacana, né? Então, você vê que elas levam, não são equipes, são municípios que estão disputando. A prefeita, inclusive, né, providenciou um churrasco de comemoração. Isso é legal, porque demonstra a satisfação, a felicidade de, inclusive, projetar seu município com o título de um campeonato. Como acontece com o campeonato intermunicipal masculino. Pois é. Que é gigantesco, praticamente toda a Bahia participa, tem o seu time de futebol. Isso é uma competição imensa, gigante, com milhares de jogos e super relevante para o futebol baiano. E é interessante que a gente consegue acessar outras informações, outras coisas sobre as mulheres dessas cidades. Por exemplo, as situações peculiares de mulheres mesmo, né? Mulheres que passam a realidade feminina de mãe solteira, de mulheres que são vítimas de violência. E a gente consegue ter esse acesso. Como eu falei, tem lugares que você não precisa falar nada, você chega jogando, você já é amiga da pessoa. Com isso, a gente consegue ter acesso a essas realidades, porque elas se sentem num ambiente de acolhimento, porque entendem que ali elas podem estar protegidas, encontrar parceiras, porque, né, às vezes você não tem com quem conversar ou para onde ir, mas dentro do futebol, que é coletivo, você está ali, pode ter um diálogo, você vai encontrar alguém que pode te auxiliar de alguma maneira, você vai encontrar alguém que pode cuidar do seu filho enquanto você joga, porque isso a gente também faz, né? Pode estar passando por alguma situação mais delicada e encontra ali um ambiente de apoio para poder... E muitas vezes, por incrível que pareça, e sem qualquer julgamento, porque a gente não está aqui para isso, pelo contrário, a gente está aqui para acolher, às vezes as pessoas não conseguem perceber o que acontece na realidade. Mas a partir do momento que está em contato com outras pessoas e talvez converse, fale, veja, é possível que a pessoa entenda a realidade que está vivendo, né? E eu falo isso de uma forma muito específica com relação a violências domésticas. Perfeito. Ainda falando sobre, né, o campeonato intermunicipal, né, que eu citei, você acredita que existe uma possibilidade e dentro de um futuro próximo a Bahia possa ter um campeonato nesse nível? Com certeza. Eu tenho visto uma movimentação muito interessante, inclusive da Federação Baiana de Futebol. Hoje também a SPM é muito próxima e o movimento é esse. Inclusive, o Núcleo Mais Mulheres no Esporte está aqui para isso. Perfeito. Voltando para a Copa do Mundo, né? Já que a gente está... O tema é a Copa do Mundo. Tá aqui, tá cheio de camisa do Brasil espalhada aqui. A gente tenta dar uma ornamentada. Eu trouxe essa camisa aqui. Comprei no Rio de Janeiro, viu? Tava lá no Rio de Janeiro. Você é chique. Rapaz. Bonito, gostei. Brasil Core. Tá ligado, né? Você tá ciente? Pois é, claro que sim. O Brasil tá na moda. O time tá... O masculino, o time tá... Pois é, o masculino, né? Não tá aquela coisa, ninguém tá com muita esperança não, mas é Copa do Mundo, né? Copa do Mundo a gente... Claro, eu encomendei um bocado de capa, assim, de porta pra botar nas minhas portas todas as bandeiras do Brasil, porque esse momento e é legal que aconteça a Copa agora e depois a gente tem em seguida a Copa do Mundo feminina. Eu acho que eu vou deixar minha porta um ano com vivendo de Brasil. Teremos a oportunidade de ter 2 Copas seguidas, né? Realmente. Pois é, exatamente. Já viver de... Esse Brasil de outra... aí vai durar. É verdade, vai chegar até 2027. Você deixa seu cenário aqui para todos os próximos episódios. Os outros convidados também, quem quiser ir. A gente tem camisa do Brasil aqui para usar à vontade. Ai, que resenha. Falando sobre estrutura, uma coisa que eu achei curiosa. Eu estou falando de estrutura, a estrutura do município, né? De metrô, avenidas, enfim, o novo estádio e tudo mais, que era para ser montado para a Copa do Mundo masculina, está pronta para a Copa do Mundo feminina. Justo. Né? Assim, ó, as comissões de organização da Copa, elas já estão formadas, já estão atuando e todo mundo se envolve. É a segurança, é o trânsito, tudo isso. Eu não posso traduzir aqui as reuniões que acontecem, mas tudo é pensado. O trânsito de mulheres
em metrô, a segurança dessas mulheres em metrô, o estádio, né, o policiamento dentro do estádio, o acesso à polícia dentro do estádio, o vestiário, tudo é pensado de uma forma muito relacionada com o futebol feminino. Mas é claro que o que já está pronto é muito bem aproveitado, né? Adianta bastante coisa. Inclusive, os estádios estão trocando seus gramados, atualizando tudo de uma pesquisa que foi feita anteriormente, né, pela própria FIFA com o setor responsável por isso. Nós temos que o Pituaçu, por exemplo, vai ser palco de treino. Isso. E já está ali trocando todo o gramado desde abril. Lá? Porque você, inclusive, você trabalha lá em Pituaçu mesmo, né? Exatamente. Você acompanha, de fato, diariamente as obras. Como é que tá? Foi interessantíssimo, porque na época da visita do gramado, eu aprendi muito. Gente, eu não fazia ideia sobre a questão de grama. E olha que eu estudo, viu? Eu participei de várias capacitações de gramado, mas isso especificamente em loco, de entender qual era a grama pé de galinha, várias coisas, eu não sabia. E aí eu fui acompanhar, né, compondo essa linha de frente. E a gente começou já essa troca de gramado em abril, porque a gente já precisava cumprir isso, né? E aí o cenário do gramado de Pituaçu, das salas, a gente fica vendo o campo, mudou. Está lá na partezinha branca, mas tudo... Você já vendo aquilo pessoalmente, é uma coisa assim, um sentimento... a energia de Copa do Mundo. Exatamente. Poxa, cara, que massa, tá tendo de fato, tá vindo. Essa coisa toda pro futebol feminino. É muito maravilhoso. Esse sentimento... Eu vou confessar uma coisa. Às vezes eu não lembro que vai ter a masculina esse ano. Acredito. Porque eu estou voltada totalmente para a feminina. Entendeu? E aí eu esqueço. Então, é isso. Eu imagino. Só pensando na Copa Feminina. Quando fica pronto? Exatamente quando fica pronto, eu não sei lhe dizer. Mas ele vai ficar pronto em tempo hábil de qualquer... Claro. de aperfeiçoamento, se necessário, né? Porque... Pelo que está acontecendo mudança, ali. Alguma alteração para receber as seleções que vão fazer os treinos para jogar aqui na Arena Fonte Nova, que a Arena das Goleadas, né? Olha, eu vou fazer até um comentário aqui, porque porque não é um bate-papo meio resenha. Eu vi quando anunciou, houve um anúncio nas redes sociais sobre essa intervenção do estádio de Pituaçu. Aí uma pessoa falou: não desmerecendo Pituaçu, mas a Copa do Mundo tinha que acontecer na Fonte Nova. Aí eu olho assim, primeiro, Pituaçu é muito bom, o estádio é muito bom, está sendo aperfeiçoado. E segundo, gente, por favor, estejam atentos e atentas às informações da Copa do Mundo do futebol feminino. A Fonte Nova será palco de jogo, de disputa. Então, todas as informações precisam estar antenadas. Os jogos são na Fonte Nova. São, sim. Pituaçu é lugar de treino. Está sendo reformado, passando por todo um projeto de requalificação para receber as seleções para treinar. Agora, jogo, a Vera, é na Fonte Nova. Não desmerecendo Pituaçu, mas aqui o que eu quero fazer valer é que as pessoas precisam se informar. Do mesmo jeito que se informa do masculino, tem que saber tudo. Até para poder criticar com mais qualidade, né? Fazer qualquer comentário. Fundamento. Com fundamento. Mas um comentário sem sentido Não desse. critiquem, mas se for criticar, seja com fundamento, né? Minimamente. O elogio é bem-vindo também, né? Claro que sim. É Copa do Mundo Feminina, ó. Valorizar. Com certeza. Juliana, estou conversando com Juliana Camões, gente. Ela que é advogada, especialista em direito esportivo, está aqui com a gente para falar sobre a Copa do Mundo Feminina em 2027. Eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre direitos, igualdade e desafios, né, do futebol feminino. A gente falou muito sobre o futebol de base, né, o futebol no interior um pouquinho, a Copa Loreta Valadares. Tá travando, né? Quando eu vou falar Loreta Valadares, é trava-língua. Comigo tá travando, mas vamos adiante. E falar um pouquinho sobre a desigualdade histórica aí, né? No futebol masculino e feminino, né? Como é que você tem visto a evolução, o fomento ao futebol feminino para que o futebol feminino consiga chegar no mesmo patamar de igualdade aí, ou pelo menos se aproximar o máximo possível do futebol masculino, especialmente
em questões que de fato interferem, né, no dia a dia, como, por exemplo, questão salarial de jogadoras, né? A Rainha Marta, por exemplo, que é a nossa Pelé, não recebe o mesmo valor que os grandes jogadores do futebol masculino. Isso é importante deixar bem claro. Vou começar falando aqui, para além dessas outras atribuições, hoje estou auditora no STJD do futebol, que é vinculado à CBF, e nós tivemos um evento muito legal, idealizado por mim, inclusive, junto com a Mariana, que é auditora no Pleno lá, e abraçado totalmente pela CBF, que aconteceu na Paraíba, por meio da vice-presidente Michele, que é também presidente do TJD, da Federação, perdão, da Paraíba. E lá, o que é que aconteceu? Houve um anúncio do presidente Sami sobre essa questão salarial dos jogadores e das jogadoras convocadas. E ele garantiu que existe igualdade dentro da CBF para jogadores e as jogadoras convocadas para jogos de atuação na seleção brasileira. A remuneração é absolutamente a mesma. Perfeito. Isso é um grande passo. Um avanço. Demais. Isso é maravilhoso, porque quem precisaria ser espelho disso? Ninguém menos que a CBF. Sim. Então, se a CBF está trazendo isso, resta aí os clubes seguirem esse exemplo. Mas, muito pelo contrário, a gente tem visto notícias neste último mês, reiteradas inclusive, sobre o desvio de verba que é destinado ao futebol feminino. Eu vou me resguardar aqui e não citar nomes de equipes para não constranger. Até porque, né, se eu começar, não pararei jamais. Mas, assim, brincadeiras à parte, é um assunto muito sério. E a gente tem visto acontecer as repercussões, agora pelo menos com as redes sociais é possível que aconteça esse tipo de revelação. Mas a gente tem um percentual que ele tem que ser destinado às equipes femininas. Então, está sendo escancarado. E o absurdo tem acontecido. Há exemplos de atletas serem despejadas de seus clubes que prestaram ali, fizeram campanha. Por quê? Porque o time tem que ter o feminino para participar do campeonato, e então depois elas são escanteadas, largadas de qualquer jeito, ao relento, ao que quer que seja. Muitos até, inclusive, não pagam passagem de retorno do último local de jogo. Isso é absurdo. E desviando a verba para o masculino. Né? Então, pior do que não trazer pagamento igual é tirar o direito que é do futebol feminino. Então, lamentavelmente, isso ainda é realidade. A gente espera que mude. Eu acho que a CBF tem tido uma postura mais atenta. Ainda não, legalmente, essa questão de proporcionalidade, eu acho que precisa ser melhor elaborada. E a consciência também, né, das equipes, que a gente precisa que haja. É um apelo social. Né? Não sei se estou pensando muito com o coração, mas dentro da própria realidade do raciocínio, acho que é justo, até porque o futebol feminino tem crescido muito. E se tratando de renda, a gente tem aqui Marta, sempre será citada nos exemplos na Copa do Mundo, e que ela não aceitou nenhuma marca na chuteira dela por um valor que não fosse igual de um. Que não fosse igual a do atleta que estava sendo melhor pago, até porque ela foi inúmeras, se não mais, 6 vezes eleita campeã do mundo, ou a melhor do mundo. Né? Então, pronto. Ela não vai botar na chuteira dela. Ela entrou com a chuteira sem nenhuma marca. Porém, contudo, entretanto, todavia, ela entrou em um dos jogos com o quê? Com um batom. Quantos minutos acabou o batom? Juliana conseguiu comprar aquela cor? Não, porque não tinha. Em minutos depois, chega a me arrepio, que Marta entrou no jogo com o cabelinho dela preso, com o batom na boca, de uma cor mais ou menos assim, e que ela foi filmada e não disse uma palavra. Você quer me dizer que o patrocinador não vai ter o produto vendido? Aposto que muito mais do que com muitos atletas do masculino. Certamente. Entendeu? Certamente. Uma jogada de marketing inteligentíssima. Foi mesmo. Foi, o batom esgotou em minutos. Minutos, não é exagero.
Então, eu acho que falta um pouco esse olhar para o futebol feminino. O futebol feminino hoje tem crescido muito em diversos aspectos e essa questão de patrocínio, de pagamento, de remuneração deve ser avaliada. Se forem inteligentes, farão isso. E o investimento também na base. Ele deve existir, né? A gente não tem base consolidada do feminino. A gente não consegue perceber essa formação e por isso que eu acho que hoje a atuação, pelo menos aqui no estado da Bahia, tem sido, do poder público, tem sido fundamental. Porque é quem está olhando para essa formação, né? Muitas vezes a gente tem limitações, mas precisa alguém fazer. Inclusive, queria fazer uma pergunta a você que eu fiz antes de entrarmos no ar, que eu quero voltar a fazer aqui. E escolinha de futebol? Escolinha de futebol para garotos, aí não falta, né? Só procurar, você vai achar uma escolinha de futebol para colocar seu filho para poder ele treinar. E se eu quiser colocar minha filha, eu perceber que minha filha tem talento ali. Se eu colocar na escolinha, ela pode virar uma grande jogadora. E aí? Olhe, eu vou lhe dizer aqui, enquanto revelando uma outra face, enquanto ex-jogadora de futebol. Inclusive, só um adendo aqui rapidinho, se você assiste a TVE Bahia, certamente você já deve ter visto um documentário onde a doutora Juliana aparece sendo uma das entrevistadas e sendo goleira do time, né, que foi tema do documentário. Foi. Qual é o nome daquele documentário? Donas do Baba. Donas do Baba. Podem procurar e ver. Baba aqui na Bahia, você que não é de Salvador, nem da Bahia, Baba aqui em Salvador é joga bola, tá? Você joga bola, é o Baba. Vão lá, inclusive, porque eu falo um pouquinho sobre essa questão do que é Baba, inclusive. É muito legal esse documentário. Foi feito um registro sobre vários aspectos de atuação minha no futebol, no direito, em tudo. E é bem bacana. Mas voltando aqui sobre isso... quando eu joguei, não tem muito tempo, ninguém fazer como já se aposentou? Já pendurou as chuteiras? Me aposentei, pendurei as chuteiras, as luvas, exatamente, porque a vida de goleiro é isso. É uma posição com muito contato, tive que fazer cirurgias e aí eu precisei me aposentar. Não foi pela idade, tá? Não dei risada não, Davi, não foi pela idade. Verdade, tô indo com respeito. Assim... existia uma dificuldade. Para treinar, eu treinava sozinha por vezes. Ou eu treinava com homens. Com meninos, com adultos. E não existe essa dedicação. Mas não é só por ausência das escolas. Existe uma questão. Dentro do universo de escolas particulares, do sistema escolar mesmo, a gente já consegue ver recentemente esses... Dias das Mães, homenagem ao Dia das Mães, eu achei muito interessante uma campanha da escola da minha sobrinha. Chamou as mães para poder jogarem futebol com as filhas e com os filhos. Eram meninas e meninos, na média de 4 a 5 anos, e eles fizeram futebol com as mães. Né? Isso foi icônico, foi emblemático, foi muito legal. Uhum. Porque alguns pais não querem que as meninas joguem futebol. Existe a questão de aquelas que já são maiorzinhas, que podem se locomover, da segurança. Muitas coisas que se relacionam com a realização do jogo de futebol. Alguns pais, eu digo pais e mães, não entendem que ela pode se tornar uma jogadora de futebol, porque você tem aquela coisa, meu filho vai ser jogador de futebol, vai ser um Neymar da vida, vai trazer um dinheiro, vai mudar a vida de todo mundo. Por que a filha não pode ser essa pessoa? Então, existe uma cultura que não é entendida. Então, essa ação da escola eu achei muito interessante nesse sentido de internalizar e naturalizar as mulheres no futebol desde pequenininhas. Então, a iniciativa privada de fazer escolinhas ali talvez não seja um investimento, que eles entendam um investimento, mas, de fato, não existe. Não tem. Não tem para onde correr. Né? Por enquanto. Mas essa realidade já está começando a mudar e em breve, muito em breve, a gente já vai ter escolinhas. Não é não, minha gente? Perfeito. Inclusive, aqui em Salvador, eu sei que tem algumas escolinhas já que podem, os pais, né, que quiserem, podem procurar aí na internet, que vão achar e matricular suas filhas para elas poderem treinar. Exatamente. E se qualificar e eventualmente, uma sugestão legal também é já chegarem com turmas prontas. Por exemplo,
Pessoal que tem mais afinidade, a minha filha gosta, minha filha quer, né? Forma uma turma e já chega a turma pronta, o povo não pode nem dizer não. Junta mãe, com o pai, Exato, vai batendo se papo, é organiza. coleguinha da escola, com o do balé, que quer fazer balé, mas quer jogar bola também, do judô, enfim, quer jogar futebol, junta e leva e vai treinar. Exato, porque existem vários tipos de dificuldade. Seja por parte da própria escolinha e não criar turmas femininas, e seja porque as que criam não têm público. Perfeito. Então, é difícil. Falando ainda sobre a Copa do Mundo, voltando, né, sobre a competição em si, mas falando não agora de dentro das 4 linhas, mas falando de fora, né? Assim, o impacto econômico que vai ser essa Copa do Mundo feminina aqui para o Brasil. Porque o que é que acontece? Teremos Copa do Mundo este ano. Tá todo mundo pensando na Copa do Mundo este ano, por motivos óbvios, né? A Copa do Mundo está aí na cara do gol, a gente quer acompanhar. Mas ano que vem tem a Copa do Mundo feminina. Vai ser a mesma movimentação aqui no Brasil, como foi a Copa do Mundo masculina? Como é essa movimentação? Qual é o impacto de uma Copa do Mundo feminina no país? E como será aqui no Brasil? Qual a expectativa? Antes, eu não vou poder deixar de fazer um questionamento para você. A expectativa dessa Copa do Mundo é porque a masculina é o quê mesmo, minha gente? O povo quer ver o quê? A gente quer ver o Hexa. Que é o Hexa. A gente espera, tá cansado de 7-1. Brasileiro é aquela coisa, não desiste nunca. Não, jamais. Vamos lá. Mas assim, dentro desse cenário de preparação, existe uma formação de comissão no estado, município, toda interligada, e que a gente consegue entender o espírito da coisa desde o princípio, né? Isso não é de hoje, já vem acontecendo há algum tempo, e a gente tem pessoas envolvidas que participaram da execução da Copa do Mundo Masculina quando aconteceu aqui no Brasil. Isso já traz para a gente uma experiência. E nada tem sido diferente das expectativas, não. A gente tem uma expectativa muito grande na presença de pessoas de fora, de turistas aqui, na movimentação de um estado para o outro. Por exemplo, a gente tem estados próximos que não vão sediar, mas Salvador vai. Sim, há uma expectativa de empregos, proporcionar novos empregos, os setores de hotéis, turísticos. Então, isso é uma expectativa grande também, para além das questões das partidas. Se falou muito na última reunião, por exemplo, da organização dos ambulantes, que eles vendem muito. Existe toda uma movimentação e um preparo. Com certeza, na expectativa de existir um público muito grande do futebol feminino aqui no Brasil. Perfeito. Não tem como ser diferente. A gente tem a seleção brasileira aí composta de grandes jogadoras, aquele sentimento de ver de perto. São quantas seleções da Copa do Mundo feminina? Está ainda nas fases de classificação para a Copa. Hoje a gente tem, eu não vou me lembrar assim de cabeça, mas a gente tem, por exemplo, uma expectativa muito grande da presença do pessoal do Oriente, da China, Japão, da Coreia, porque elas já estão no cenário. Acho que Filipinas também está. Eu não vou me lembrar de cabeça agora, mas ainda está tendo essa composição. Perfeito. Aí depois ainda vem uma repescagem, mas esses já estão no cenário. A gente está já com 40 minutos de programa. Mesmo? Estamos indo para os nossos finalmente. E antes de a gente encerrar, falar um pouquinho sobre o futuro do futebol feminino, né? Pelo que a gente consegue ver aí, do que está acontecendo, um futuro bastante promissor. Apesar dos muitos percalços, né? Uhum. A exemplo dos clubes que montam um time em um dia, no outro ano já está encerrando e direciona todo o investimento para o futebol profissional, porque quando a coisa pega no futebol masculino, infelizmente, quem carrega o peso, sobra para o lado mais fraco e aí acaba jogando tudo nas costas do futebol feminino, infelizmente. Inclusive, tem sido feito algo para poder impedir isso? Algo só pode ser feito a partir do momento que se toma conhecimento. É o que eu estava falando há pouco. As coisas começaram a surgir, surgir não, porque já é uma prática. Óbvio, é uma prática, justamente. Mas é uma prática. O futebol, elas não são denunciadas. O time cai para a Série B. O time masculino cai para a Série B, por exemplo. O futebol feminino é encerrado. Isso é uma exigência que está na A, mas eu falo mais com relação ao descarte, entende? A se dizer
ao desvio da verba, vamos colocar assim. Tá. Então, isso só pode acontecer, as providências só podem ser adotadas a partir do momento que se é noticiada. E, por vezes, não acontece. Certo. Por que não acontece? O que eu penso, por que não acontece? Vai ser assim. Se não for assim, você não vai jogar. Então, a pessoa que idealiza, que sonha, pensa que, então eu vou ter que fazer. Né? Mas, agora, as cartas estão sendo jogadas na mesa. As providências, com certeza, não tem outra forma de acreditar, serão adotadas. Perfeito. Imagino. Falando sobre o futuro, né? A Copa do Mundo está aí, é o ponto alto, inegavelmente, né? Da celebração do que é o esporte, do futebol, do esporte, a grande competição envolvendo um grupo, nesse caso o futebol feminino, né? Mas e após a Copa do Mundo, já se tem pensado nesse trabalho para após a Copa do Mundo, o legado da Copa, né? Qual é o legado? Voltando para o que tínhamos lá atrás, né? Em 2014, o legado da Copa. Que o legado da Copa 2014, felizmente, vai ser utilizado na Copa do Mundo 2027. Sim. Ótimo. Mas o legado da Copa do Mundo 2027 feminina aqui no Brasil para a posteridade. A Copa do Mundo, ela foi lançada, feminina, em 2027, ela foi lançada em 25 de janeiro, num ato muito legal, no Rio de Janeiro, lá. Eu estive presente, tive a oportunidade de estar presente. Foi muito bom o sentimento, a dedicação. A gente viu aspectos que precisam ser melhorados pelo ponto de vista de entendimento mesmo do que é feminino, do que é masculino, diferenciar as coisas. Mas de lá para cá já deu para perceber diversos avanços na expectativa e nas perspectivas também. E assim, o lema daquele lançamento foi vai ser épico. Vai ser épico por diversos motivos. Inclusive, o pensamento maior é no legado. O legado, ele tem sido pensado em vários segmentos. Na cultura, na interferência na cultura do futebol feminino, nos equipamentos que serão deixados para a prática e treinos, porque, por vezes, aí você vem para simplesmente uma quadra municipal, um campo municipal, as mulheres não têm o acesso porque eles são predominantemente de homens, horários masculinos, ou que sobram são horários de sol ou de que não tem mais segurança. Então, espaços, é o que se pensa, espaços para treinos de feminino, para que se haja formação de base, para que se traga conhecimento técnico para mulheres dentro do Brasil, como falei, que são além das atletas. Então, tem muitas coisas. E para o próprio entendimento de política pública para garantir essa continuidade do futebol feminino, né? Então, o legado, ele está sendo desenhado, construído, mas tem muita coisa que se pode aproveitar a partir desse momento da Copa, inclusive a mudança da mentalidade do povo brasileiro com relação ao futebol feminino. Perfeito. Antes de encerrar, duas coisas. Primeiro, suas considerações finais, né? Claro. Mas queria que você falasse, durante o programa você disse que você sabia a definição do baba, do porquê se chama baba aqui na Bahia, porque você fala lá no documentário. Olha então, só, se eu falar aqui, ninguém vai assistir meu documento. Por favor, assistam. Ela vai explicar, mas depois você sinta-se convidado para assistir o documentário dela. Eu vou falar a primeira frase como eu comecei lá a explicar. Vai. Não vai adiantar muita coisa, mas é jogo, baba é baba. Vá lá assistir o documentário, você também. Perfeito. Gente, conversamos com a doutora Juliana Camões. Obrigado mais uma vez. Suas considerações finais, é claro. Bom, minhas considerações finais. Espero que existam outros episódios aqui falando sobre futebol feminino. Esse é um espaço que eu te agradeço muito a oportunidade de estar. Mais uma vez agradeço. Que a gente precisa falar sobre, a gente precisa noticiar as pessoas, trazer informações, trazer reflexões. E essa oportunidade que você traz, ela é muito importante. Então, muito obrigada. Gente, esperem não um pouco da Copa do Mundo que vai acontecer aqui no Brasil. Esperem muito, porque realmente vai ser épico, vai ser marcante, vai ficar para a história, né? Então, acompanhe as cenas dos próximos capítulos, já na expectativa de que a seleção brasileira de futebol feminino vai ganhar essa Copa. Pois é, hexa esse ano e ano que vem, campeão de novo com a seleção feminina
aqui no Brasil levantando a primeira taça de Copa do Mundo, que o Brasil nunca foi campeão feminino, né? Pois é. Já bateu na trave, rapaz, é um negócio complicado. As americanas, olha, são complicadinhas, viu? Mas é isso mesmo. Ano que vem tem Copa do Mundo aqui no Brasil. Agradecer a doutora Juliana Camões, agradecer a você, tá, que acompanhou o podcast hoje, Linha 8. A gente tem soltado novos episódios toda semana. Então fique com a gente, curta, comente, compartilhe, tá, esse episódio com a galera que gosta de futebol, especialmente futebol feminino, beleza? Um abraço, gente. Tchau, tchau e até.